Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz, Senhor, nessa noite? Aleluias. Como assim eu tenho motivo, você também tem um motivo de adorar ao Senhor, de entronizar a Ele, o louvor e a adoração. Só pelo fato de estarmos aqui, igreja, é motivo de alegria. A palavra de Deus, ela nos mostra, o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então devemos ter bastante alegria em dizer isso. Aproveitando a amada igreja, ainda de pé, convido os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 8. Aleluia. Desde já eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, mais uma vez agradecendo o pastor Felipe, que nos concedeu por mais essa oportunidade, o pastor Rony, e cada um dos obreiros, cada um dos irmãos se encontra presente aqui nessa noite. Lucas capítulo 18, versículo 8. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Os irmãos podem estar tomando assento. Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, essa passagem, ela é contada através da escatologia por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele conta essa parábola do juiz, que é conhecido como juiz iníquo, um juiz que ele não tinha temor a Deus, um juiz o qual ele não tinha contentamento e nem preocupação ou com a sociedade, ele não temia nada e não preocupava com nada, vamos dizer nos dias atuais, um juiz orgulhoso, um juiz prepotente, um juiz que olhava simplesmente para si. Eu falo que essa carta ela é escatológica, pelo fato que Jesus está falando de algo futuro, de algo que irá acontecer quando Jesus voltar. Então ele estava presente na terra quando ele falou essa parábola, juntamente com os discípulos e aquele povo ali daquela ocasião ali. E a Bíblia fala que tinha numa cidade um juiz que ele não tinha temor, um juiz que ele não tinha preocupação com nada, olhava só para si. E também relata que naquela mesma cidade tinha uma mulher viúva, no qual que ela todavia, ela ia até aquele juiz para que ele fizesse justiça ao seu caso. Aqui a Bíblia não está falando para que mandasse matar, ou fizesse julgamento àquela pessoa, não, simplesmente fizesse justiça naquela ocasião. E uma das coisas assim que paramos para analisar, que essa parábola, ela fala também a respeito de oração, de orar sem cessar, de orar sem parar, de orar continuamente, persistir em oração. Então Jesus ele começa a falar dessa parábola, que aquela mulher todavia ia até aquele juiz e fala: faz justiça ao meu caso, faz justiça contra mim. Só que aquele juiz fala: eu não temo a Deus, e muito menos a sociedade, eu não vou fazer. Só que a Bíblia não relata a quantidade de tempo, ela não coloca o tempo aqui nessa parábola, Então é bem verdade que passou uns tempos, aquele juiz ele pensou consigo: mesmo que eu não temo a Deus, e mesmo que eu não temo aos homens, o que adianta eu ir fazer justiça àquela mulher? Não vai mudar em nada. Então eu vou fazer justiça àquela mulher, independente de tudo, e assim ela não vai ficar me molestando ou ficar me perturbando, e vou resolver. Então a Bíblia chega aonde que foi esse versículo que eu deixei aqui, Tem o versículo 7 que fala: e Deus não fará justiça aos escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Falando a respeito de oração. Quantas das vezes que paramos para clamar a Deus, acerca de uma porta, acerca de uma resposta, acerca de uma cura. Quantas das vezes paramos até para clamar a Deus, às vezes de uma salvação entre a nossa família. E oramos, passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos, e nada acontece. Só que através dessa parábola, Jesus está falando que devemos insistir.
Devemos persistir, ser como aquela mulher, que ela ficou lá toda vez diante daquele juiz: julga minha causa, julga minha causa, ei, julga minha causa. E nesse instante chega no verso 8, e fala assim: e digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus fez ali naquele momento. Quando vier o Filho do Homem, será que vai ter pessoas ainda com fé? Será que vai ter pessoas que temem a Deus? Será que vai ter pessoas que vai continuar servindo? A Bíblia fala em Hebreus que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se veem, mas não se espera. Devemos que crer, devemos ter a certeza que vai acontecer. Isso é fé, é servir, é seguir em frente, é manter. E hoje aqui nessa noite eu quero trazer uma mensagem que chama assim: agradar a Deus através da nossa fé. Devemos ter fé. A Bíblia fala que a fé sem obra de nada vale, ela é morta. Não adianta você só ter ali, eu tenho fé, mas ficar ali de braços cruzados, ficar sentado sem fazer nada. Através da sua obra vai ser gerada a sua fé. Não adianta você estiver procurando um emprego e nem sequer sair para entregar um currículo. É tempo de ter a obra. A fé sem a obra ela é morta. Em Tiago fala isso. Devemos ter esse entendimento quando se trata da palavra de Deus, que nos institui a respeito da fé. Devemos ser, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos ter fé, devemos colocar a nossa fé. No entanto, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, erga-te daqui e vai para colar. E o ser humano hoje em dia, se pararmos para analisar, são pessoas que têm bastante fé, pastor Rony. Porque se uma pessoa estiver sentindo uma dor e falar assim: eu não estou com uma dor de cabeça, e viu fulano fala: toma chá de não sei de que, ele vai até atrás desse chá para tomar, só para não sentir mais aquela dor. Mas muitas das vezes estamos ali depositando a nossa fé em lugares e em pessoas erradas. Eu nunca vi uma pessoa que deposita sua fé em Deus e se arrepender. Eu nunca vi uma pessoa que se deixa de buscar a Deus e se arrepender. Eu nunca vi. Mas aquele que confia e que crê, o Senhor Ele faz infinitamente mais. Ele cuida, Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá a instrução para aquilo que pedimos. Ele é o Deus que cuida dos seus. Ele é o Deus que toma direção, que opera na nossa vida. Mas tudo isso tem a ver com a nossa fé. Como que está a sua fé nessa noite? Como que anda a sua fé? Ou em quem que você está depositando a sua fé? É tempo de agradar a Deus. É tempo de chamar a atenção de Deus. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que lemos a palavra, que ouvimos a palavra, a fé é gerada dentro de nossa vida. A fé é transformada na nossa vida. Mas a partir do momento que você deixa a palavra de lado, a fé vai se esvaziando. Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Examine a Escritura. Busque a palavra, que a sua fé vai prevalecer. A sua fé vai aumentar. Aleluias. E quando se trata a respeito de fé, um dos tópicos que eu quero deixar aqui nessa noite é a respeito de Abraão. A Bíblia nos instrui e nos ensina que Abraão é o pai da fé. Um homem no qual que o Senhor chamou, falou: Abraão, sai da tua terra e dentre a tua parentela, que eu te mostrarei para onde que é para você ir. Simplesmente Abraão não questionou. Simplesmente Abraão não falou: Senhor, cadê? Me mostra no mapa, me dá o GPS, manda a localização aí, Deus. Não. A Bíblia fala que Abraão pegou a sua esposa, juntamente com seu sobrinho Ló, com as suas fazendas, e saiu. Deus nem mostrou para onde ele iria, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele colocou ali a sua fé em prática. Ele seguiu ali a vontade de Deus, porque Deus prometeu a ele, Deus fez para ele uma promessa: sai da tua terra, sai de dentro da tua parentela, e sai de dentro da casa dos seus pais, que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar.
E a Bíblia fala que grande você vai ser na terra, você vai ser pai de uma grande multidão. Agora vamos recapitular aqui um pouco. Abraão era filho de Tera. Tera, alguns estudiosos relatam que ele fazia na época imagem de escultura, adorava outros deuses. E Abraão seguiu e cresceu naquele ambiente, cheio de deuses estranhos, deuses no qual não fazia nada sequer. E a Bíblia fala que antes de ser chamado Abraão, ele chamava Abrão. E Abrão, ele era casado com Sarai. E por fim, a Bíblia relata que Sarai era estéril. Agora imagina comigo, aparece um Deus diferente e fala: Abraão, eu vou te fazer você um pai de uma grande nação. Imagina o que não passa na mente dele. Eu já conheço tantos deuses, mas esse falou que me vai fazer pai de uma grande nação, mesmo a minha esposa sendo estéril. É fé, meu irmão, é fé sendo gerada. Ele queria aquele milagre, independente que a esposa dele era estéril. Ele falou: eu creio nesse Deus, Ele me chamou pelo meu nome, e eu conheço, e eu quero a conhecer. Eu quero se aproximar. Ele me fez uma promessa. Ele me disse que me vai fazer o pai de uma grande nação. E quantas das vezes que Deus promete algo para nossas vidas, Deus fala, mas muitas das vezes nós abandonamos o caminho do Senhor. Às vezes por tristeza, por angústias, por algo que aconteceu na nossa vida, a fé foi esmorecendo, a fé foi deixada de lado. Mas nessa noite, como eu estou aqui nessa noite, eu vejo que é tempo de nós fortalecermos na fé na palavra. É tempo de buscar ao Senhor, enquanto ainda se pode achar. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, de quando buscar de todo o vosso coração. Quando buscar a Ele, iremos encontrar. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. É tempo de tirar um tempo para o Senhor, de buscar a Ele, de ouvir a sua voz e fazer aquilo que Ele nos manda. Isso chama obediência. Seguir a Deus e não seguir o nosso princípio, seguir aquilo que está na palavra do Senhor. Muitas das vezes falamos: eu quero fazer assim, 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 mas não entregamos ao Senhor. Não falamos: Senhor, é da vontade, era para ser sim. E quando iremos não dá certo, queremos culpar quem? A Deus. Fala: Deus, o Senhor devia ter me livrado. Porque o ser humano hoje em si, quando acontece algo que não vai do seu conceito, ele arruma alguém para colocar a culpa. De vez de reconhecer, de vez de confessar a Deus: Senhor, eu errei, me dá uma direção, me dá um destino, me dá um norte. Então é tempo de nós fortalecermos a fé em Deus, colocar a fé no nosso Criador, colocar a fé naquele que nos chamou, colocar a fé, porque é Ele que nos ensina e é Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Quantos de nós aqui estamos em casa descansando, tranquilo, com a família ou em algum outro lugar? Mas a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos trouxe aqui, Ele nos chamou, foi Ele que escolheu a nós. E nisso Abraão, ele seguiu a sua trajetória, seguiu a sua caminhada, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para ele. E muitas das vezes é tempo de nós sairmos de dentro de nossa casa. Às vezes tem muitas pessoas que casam e quer ficar enfiada ali na casa do pai e da mãe, esquecendo de cuidar da própria família, esquecendo de guardar a própria família. É tempo de ouvir a palavra de Deus. É tempo de crer naquilo que Deus falou conosco. Se o Senhor te colocou como sacerdote do lar, obtenha a sua autoridade como sacerdote. Usa da tua autoridade. Você é o cabeça. Você está ali para proteger e amar a sua esposa. Mantenha a autoridade. Zela a tua casa. Mantenha a fé. Instrui, como a Bíblia nos ensina. Aleluias. O segundo ponto que eu quero deixar aqui é a respeito de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele era um dos príncipes
na época do rei Dário. E naquela época ali, Daniel não tinha nenhum vestígio que ia contra a palavra de Deus. Ele não tinha nada que era irrepreensível contra a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Daniel, ele tinha um costume, que ele orava 3 vezes ao dia, né, em direção a Jerusalém, intercedendo e buscando as coisas do nosso Deus. Só que o rei Dário naquela época, ele queria colocar ali uma pessoa para ser comando acima dos príncipes daquela época ali. E Daniel era o que seria escolhido, porque ele se destacava, ele era diferenciado, porque ele tinha a presença de Deus com ele. E quando você se destaca, acontece algo que ao mesmo tempo muitos te aplaudem, mas muitos querem te derrubar. Muitos querem tomar o seu lugar, muitos querem o que você tem, mas não querem pagar o preço que você chegou até ali. Acontece isso. E nisso eles, acompanhando, que via que Daniel não cometia erro, que Daniel não falhava, eles reuniram entre si e falavam: temos que fazer alguma coisa que vai contra a palavra do Deus vivo que ele serve. Só assim queremos derrubar Daniel. E a Bíblia fala que após aquela reunião, eles chegaram até perto, diante do rei Dário, e falou: rei, vamos fazer um decreto, que durante 30 dias poderemos adorar somente o Senhor, e somente aquilo que você fizer, que quem adorar outros deuses, que seja impune por isso. E a Bíblia fala que o rei Dário pegou e assinou as cartas, ele assinou o decreto, e Daniel, continuamente, ele voltou para a sua oração. Ele tomou o seu local e foi orar como ele fazia. Alguns estudiosos relatam que ele orava por cerca de 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Continuamente, ele orava durante o dia. Quantas das vezes que paramos de buscar ao Senhor? Quantas das vezes que deixamos de orar ao Senhor? Quantas das vezes que clamamos ao Senhor só quando as coisas apertam? E Deus fala: agora eu tenho que falar com Deus. Não pare de orar a Deus. Deus, ele tem saudade de quando você colocava o seu despertador às 3 da manhã para falar com Ele. Aquele sacrifício que você fazia em busca a Ele. Aquele primeiro amor que você sentia de buscar a Ele, do conhecimento, dos dons espirituais, da revelação da palavra. É tempo de voltar às origens. Não é por causa que Daniel estava na Babilônia que ele deixou de fazer aquilo que lhe ensinou. Ele não é por causa que ele estava ali que ele deixou de adorar o Deus verdadeiro. Ele continuou ali buscando, ele continuou ali orando, ele continuou ali seguindo o Deus que é vivo e eficaz. Muitas das vezes, às vezes as pessoas nem conhecem quem você é no local de trabalho, nem sabem se é crente. No local que estuda, aqueles crentes 007 infiltrado, que às vezes quando a pessoa vai na igreja fala: ai meu irmão, você é crente? É tempo de mudar os conceitos. Daniel, ele era de referência onde ele estava. Ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha temor a Deus. Não achava nele falha algumas. A Bíblia relata isso. E levantaram contra ele. E no mesmo tempo que viu ele orando, chegaram até o rei e falavam: rei, teve um que foi contra o seu decreto. Teve um rei que desobedeceu. Daniel. A Bíblia fala que imediatamente o rei se entristeceu. E até o anoitecer o rei tentou livrar ele da cova. Porque o rei também temia. O rei sabia quem era Daniel. E a Bíblia fala em versículos após que o rei disse: Daniel, o Deus a quem tu serve vai te livrar da boca dos leões. O rei sabia que era o Deus de Daniel. O rei sabia, porque imagino eu conjecturando que Daniel falava: ei rei, tem um Deus que é verdadeiro, tem um Deus que cuida, tem um Deus que toma conta de tudo, tem um Deus que ele está sentado nos tronos celestiais. Esse é o Deus verdadeiro, rei. O rei conhecia sobre o Deus de Daniel. Ele sabia que o Deus de Daniel poderia salvar ele da cova dos leões.
E quantas vezes pessoas ao nosso redor não conhecem sobre o nosso Deus? Às vezes está com a vida destruída, com o casamento destruído, com filhos destruídos, e você ali como um canal de bênção, com vergonha, tá com vergonha, não quero falar. Ei, meu irmão, abra sua boca e fala de Deus. Abra sua boca e prega Jesus, porque Ele morreu na cruz por amor e por você. Ele não teve vergonha, Ele carregou sobre si, Ele tomou sobre si todas as dores. O castigo que estava sobre a paz, Ele tomou. E a Bíblia fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não tenha vergonha de Cristo. É tempo de exercer a fé que Ele nos concedeu. Não desanime, fala do Senhor, sopre a palavra de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Você só tem que abrir a palavra. Nem que seja um Jesus te ama, Jesus está contigo. Persevera, continue em frente, mas abra a boca. E a Bíblia fala que o rei mandou levar Daniel para a cova dos leões. E naquela noite ele jejuou, não queria louvores perante ele. Ele ficou inquieto, porque Daniel era uma pessoa que ele admirava, era uma pessoa que estava ali presente com ele. Às vezes Deus coloca até reis para jejuar por você. E reis ali quis dizer ali a autoridade máxima ali naquele governo daquela época. Não era uma pessoa qualquer. Um rei jejuando pelo profeta. Não é qualquer pessoa que faz isso, mas isso se requer por através de intimidade, um relacionamento, um espelho que Daniel era ali naquele local. E a Bíblia fala que Daniel foi jogado ali, levado ali à cova dos leões. E de imediato o rei selou com o anel, e juntamente com os outros ali, senhores selaram o anel, porque não podia revogar a lei. E ele falou, o rei falou, Daniel, o seu Deus a quem tu serve, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai estar contigo aí. Independente que tem leões aí, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele nunca perdeu, Ele vai estar aí. Aleluias. E a Bíblia fala que quando logo de manhã o rei já acordou e foi direto aonde? Lá na cova dos leões. Se ele não tivesse intimidade com o rei não tinha ido lá. Se ele não tivesse um relacionamento com o rei não tinha se preocupado em ir lá. Mas ele simplesmente se achegou e foi perante. E ele com um gemido, a Bíblia fala que ele estava triste de semblante, e começou a falar, Daniel, ô Daniel, o Deus a qual tu serves, será que Ele te livrou da boca dos leões, Daniel? E Daniel gritou lá de baixo, ó rei, vive eternamente. O meu Deus não achou pecado em mim e nem em você. O meu Deus me guardou, Ele fechou a boca dos leões, Ele me protegeu. É o Deus que guarda na cova. Aleluias. Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele está livrando. Alex, mas está difícil, não estou conseguindo. Persevera. Toda cova ela tem um fim. Tudo tem um fim. Todo deserto ele tem um fim. Canaã está logo ali, irmãos. Mantenha firme, mantenha o foco para Cristo. Não pare, persevere. Jesus não falou que seria fácil. Pelo contrário, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. O bom ânimo, eu vejo o bom ânimo aqui, pastor Rony, como o Espírito Santo, aquele que vai nos ajudar
carregar ali os nossos fardos, aquele que vai estar conosco, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele chora com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele está ali falando: olha lá, Pai, ele está passando por isso por sua causa, por amor à tua obra. Deus está contemplando a cada feito, irmãos. Deus está guardando, Deus está protegendo. Quantas das vezes somos libertos, de alguma coisa ou de alguma tragédia que não vimos? A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Ele guarda e protege aqueles que temem a Deus. Não pare de temer a Deus. Mantenha o foco em Deus. Independente se na cova dos leões ali está difícil, independente que você passe ali uma noite inteira, porque eu imagino ali Daniel passando uma noite inteira pensando: Deus, eu estou aqui só porque eu estava orando, eu estou aqui, Deus, só porque eu estava buscando ao Senhor. E Daniel ali com os leões ali, alguns estudiosos falam que Daniel, ele estava tão íntimo de Deus, que os leões imaginavam Daniel como um espírito, de tão intimidade que ele estava com Deus. Por isso que ele não sentia o faro, de carne, os leões. E eu imagino isso, porque estar ali numa cova dos leões, que onde a Bíblia fala que depois aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel foram lançados na cova, e eles não chegaram nem no chão, que os leões estraçalharam eles ainda antes de cair. Eles estavam com muita fome. Eles estavam com muita fome. Imagino eu, Daniel ali, eu estou aqui orando: Pai, estão levantando contra mim, estão levantando contra o chamado de Deus na minha vida, mas eu estou orando, independente do que eu estou fazendo, Senhor, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor, independente de tudo, o Senhor é o dono de tudo, é tudo para Ti. É tempo de vivermos uma vida com Deus, uma vida mediante a fé que o Senhor nos atrai, a fé que nos atrai para perto do Senhor, a fé que nos estimula a estar mais e mais com Deus. A Bíblia fala que Paulo orava ali sem cessar, constantemente. Eu imagino Paulo orando e falando com Deus. Eu imagino Paulo orando e falando com o Pai. Às vezes quando eu era mais novo, pastor Rony, às vezes eu via minha mãe falando sozinho. Eu: mãe, o que você está falando? Deixa eu, menino, estou falando com Deus. Às vezes os problemas da vida, as dificuldades da vida, nos leva a nossa mente a trabalhar, até preparar algumas circunstâncias, que sejam boas ou sejam ruins. Às vezes nossas mentes estão ali, a 1000 por hora. E quantas das vezes que estamos ali falando com Deus: ei, Senhor, vem comigo no meu trabalho. Ei, Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que passar hoje. Ei, Senhor, eu sei que o Senhor está me guardando, o Senhor está comigo, o Senhor está rompendo com a minha vida, o Senhor está cuidando da minha família, da minha filha, da minha esposa. Ei, Deus, tem aquele irmão lá, visita ele, seja lá com ele. Esse é orar sem cessar, irmão. Esse é orar continuamente, progressivamente, estando com o Senhor. E ao mesmo tempo também, quando a Bíblia relata sobre Daniel, fala também de 3 jovens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele foi lançado na fornalha ardente de fogo. É bem verdade que o rei colocou ali, o rei Nabucodonosor colocou uma estátua de ouro, e aquela estátua de ouro, ela tinha que ser adorada. Agora imagina uma multidão, todo mundo em pé. O rei falou: quando tocar as buzinas, quando tocar os louvores, as harpas, todos vão ter que se inclinar diante de uma estátua. E fica 3 pessoas em pé diante de uma multidão, prostrada diante a estátua. Paramos para analisar um pouco a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas que foram também separadas junto com Daniel, que temiam a Deus. Pessoas que foram ali
diferenciada, foi levado para ficar perto do rei, porque tinha um espírito de excelência com eles, tinha um espírito de sabedoria com eles, tinha a presença de Deus na vida deles. E nisso aquela estátua se coloca ali para adorar um povo que só aprendeu a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que ele vê, que ele tem olhos e enxerga, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem ouvido e escuta as nossas orações. Ele não divide a sua glória com ninguém. Assim, aquelas pessoas aprenderam isso. Aprenderam sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Aprendeu sobre os profetas. Aprendeu a cada passagem. Só que agora era a época de eles viver o chamado deles. Era a época de eles viverem a história deles. Porque é muito bom você ouvir o testemunho dos outros, mas quando o testemunho é na sua vida, quando as coisas acontecem, o milagre vem sobre você, é melhor. É melhor porque você só tem aquilo para contar, aquele que já viveu. A Bíblia fala que não tem como de você dar aquilo que não tem. Você vai dar aquilo que você tem. Então se você viveu aquilo, você vai falar: meu irmão, eu já passei por isso. Se eu fosse você, eu fazia isso, porque eu já vivi isso, eu já passei por isso, independente da circunstância. E ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma estátua de ouro, no qual ali todas aquelas pessoas eram idólatras, que adoravam aqueles deuses, e foram tocados as trombetas, as harpas, os músicos, e todos se inclinou, e ficou 3 em pé. Ao mesmo tempo que ficaram aquelas 3 pessoas em pé, ficaram umas pessoas olhando para ver se todos se dobraram. Porque a Bíblia fala que logo em seguida levantou alguns dos caldeus e foi na presença do rei e falou: rei, teve 3 pessoas ali, o qual que veio lá de Judá, eles não dobrou não, eles não dobrou. E a Bíblia fala que o rei ficou enfurecidamente, Daniel capítulo 3, o rei ele ficou muito, o semblante dele mudou, falou: trazem ele à minha presença. E o rei perguntou: por que vocês estão fazendo isso, para me afrontar? Eles falaram: não, rei, nós não iremos dobrar diante da estátua, nós não iremos adorar os seus deuses, nós adoramos só um Deus, o único Deus que é vivo, o único Deus que é verdadeiro, o único Deus que Ele opera, o único Deus que é o dono de tudo, que manda e desmanda, que levanta a hora que Ele quer, que Ele ressuscita o morto. Nós adoramos só um Deus, só o Deus verdadeiro. Aleluias. O rei, então a Bíblia fala que ele ficou com um semblante ainda mais furioso e falou: eu vou mandar tocar novamente. Se vocês não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo, e eu quero ver quem que vai livrar vocês da minha mão, se o seu Deus vai livrar vocês. E a Bíblia fala que o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E aqueles jovens, eles falaram: rei, o Deus a qual nós servimos, Ele irá te livrar, irá nos livrar da sua mão. O nosso Deus, Ele vai nos livrar. O nosso Deus vai nos guardar, independente de qualquer coisa. Ele é o nosso Deus, Ele vai nos proteger. A Bíblia fala que ele nem esperou tocar novamente, já mandou pegar os homens fortes que tinha naquela época e mandou jogar aquelas 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente de fogo. E a Bíblia fala que quando eles lançaram aquelas 3 pessoas lá, aquelas pessoas que lançou, elas morreram pelo calor do fogo. Só que quando lançou 3 pessoas, elas atadas, que a Bíblia fala que elas estavam atadas, amarradas com as suas roupas, tinha mais um homem lá dentro da fornalha, tinha mais um presente ali dentro da fornalha. E a Bíblia fala que o rei começou a olhar e falou: ei, não foi 3 que nós lançamos? Por que que tem 4? E o 4º homem, ele tem semblante do Filho do Deus vivo. Ei, independente que te lance na fornalha, o 4º homem vai estar presente com você. Ele vai estar te guardando, ele vai caminhar com você no meio da fornalha. Aleluias. E a Bíblia fala que eles começaram a andar lá dentro.
mas eles foram lançados atados. O fogo queimou as cordas, mas não queimou aquele que está com Deus. Aquele que anda com o Senhor, meu irmão, não preocupa não, que a Bíblia fala que pode levantar 11.000 demônios, 10.000 vai cair à sua direita e 1.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. É palavra de Deus. Independente de tudo, Ele vai te guardar. Independente que a fornalha está difícil, não está aguentando, Ele vai te proteger. E a Bíblia fala que o rei manda tirar eles de lá. Sai para fora, vem para fora. E ele lança um novo decreto: adora só o Deus vivo agora. E a Bíblia fala que Deus prosperou tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego naquela época. Independente que você está passando, meu irmão, se seja pelo deserto, se seja ali na cova dos leões, que cada um tem uma prova diferente, se seja ali na fornalha ardente, a Bíblia fala que essas pessoas que depois que passaram, Deus os prosperou. Deus prosperou elas. Além de livramento, teve prosperidade. Está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Independente de tudo, meu irmão, a sua bênção, a sua vitória vai chegar. Ela vai vir. Independente de tudo, mantenha firme. Mantenha o seu propósito com Deus. Mantenha fiel ao Senhor. Obedeça, independente de qualquer circunstância. Aleluias. Convido os irmãos a estar colocando os pés nessa noite. Aleluias. Independente de qualquer circunstância, Deus ainda continua sendo Deus. Não pare, prossiga, insista. Insista buscar ao Senhor, insista seguir ao Senhor. Como aqueles homens, Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negaram a Deus. Hoje nós temos o privilégio de levar a palavra, de falar da palavra do Senhor. Hoje nós temos esse privilégio. A Bíblia fala que os anjos queriam levar a palavra, mas Deus não permitiu. Isso Ele permitiu a mim e a você. E a Bíblia fala que Ele nos deu poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem poder e autoridade. Não perca aquilo que Deus te deu. O dom ele é irrevogável, mas a partir do momento que você vai deixando aquilo que Deus te deu, ele vai ficando quieto, ele vai ficando enferrujado. É igualzinho instrumento de rocha. Se você pegar ali uma enxada, um facão e deixar de lado, ele enferruja. Ele não vai ser útil para aquilo que ele foi feito. Assim somos nós. Se ficarmos de lado, sem fazer aquilo no qual nós fomos chamados, vamos perdendo a essência. Começa a produzir, começa a fazer, começa a orar, começa a buscar a Deus. Não deixe se enferrujar. Aumente a sua fé em Deus. Continue buscando ao Senhor, continue trabalhando para Ele. Hoje nós conseguimos fazer muitas coisas. Não podemos parar. Não podemos parar. E como está aqui escrito ainda no verso 8: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, independente que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, continue na sua fé firmada em Deus. Se Deus te chama para louvar, louve a Ele com excelência. Se Ele te chama para ministrar, faça com excelência. Se Ele te chama para ficar ali na porta, faça com excelência. Ah, é para lavar o banheiro? Excelência. Mantenha a sua fé no Senhor, no Criador. Ele vai te honrar na sua hora. O seu tempo vai chegar. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Abraão, Deus cumpriu a promessa na vida dele. E até nos dias de hoje fala que a promessa transpassa de geração a geração, porque toda família é bendita em Abraão.
ainda é falado nesses heróis da fé. Homens que não usaram ou deixaram de buscar a Deus por causa das dificuldades, mas fortaleceram a sua vida na fé do Senhor. Permaneça em Deus, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Você tem um momento neste local para adorar ao Senhor, para falar com Ele aqui nessa noite. Às vezes você está se sentindo cansado, fatigado, não está aguentando mais as circunstâncias do dia a dia. Ei, hoje o Espírito Santo, aquele que escuta a sua voz com gemidos inexprimíveis, Ele se faz presente aqui neste lugar. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Chegou o momento de você adorar a Ele aqui e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Tá difícil, mas eis-me aqui. Olha, Senhor Jesus, independente das acusações que estão levantando, é para a glória do Teu nome, é para louvor do Teu nome, que convém que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluias. Pai, aqui está os Seus filhos, Senhor. Aqui está cada um, o Senhor conhece, sonda cada coração aqui neste lugar. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, entra-se, meu Pai, em cada coração. Purifica, Deus, aqui neste lugar, ó Pai. Enche os Seus filhos, Senhor, com poder e autoridade. Derrama, Senhor, meu Pai, o Teu Espírito por completo. Opera, Senhor, meu Pai, segundo a Tua vontade, Deus. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Batiza aqui nessa noite. Cura, Senhor, meu Pai, o enfermo. Em nome do Senhor. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita, Senhor, meu Pai, a cada lar aqui neste lugar, ó Pai. Que toda perturbação, que toda obra, toda macumbaria seja lançada por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é maior. O Senhor é maior. O Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. Abençoa, Senhor, meu Pai, Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor, ó Pai, eu também oro aqui, Senhor, e rogo aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, meu Pai, Senhor, as famílias, Senhor. Guarda, Senhor, meu Pai, livra, Senhor, meu Pai, Senhor, do mal. Livra do homem sanguinolento, ó Deus. Pai, vem estar guardando, Senhor, meu Pai, abençoando os projetos da TVEC, Deus. Toma, Senhor, meu Pai, seu direcionamento. Guarda, Senhor, meu Pai, a nossa nação, porque nós cremos que só o Senhor é Deus, e bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é Deus da nossa nação, ó Pai. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seja com todos aqui nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.